Olá, amigos que nos assistem em mais um programa Polícia Militar em Ação. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do grande amigo que fizemos aqui na área de Embu e Tabuão, o inspetor De Paula, que nos deixou temporariamente, né? Estava no comando aqui desse trecho da Regis, De Paula, e hoje realiza uma importante missão, que é a comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Seja bem-vindo. Obrigado, coronel. Realmente tenho muito carinho por essa região, porque entrei na polícia e já vim trabalhar aqui em 2005. Trabalhei aqui durante 12 anos, quase 13 praticamente aqui. Aprendi tudo que eu sei na polícia aqui. Trabalhava aqui na 4ª Delegacia da PRF, que fica ali em Itapecerica, e cobre todo esse trecho nosso aqui. Tabuão, Embu, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba e Miracatu. Então, conheço razoavelmente bem a região, como eu disse, tenho muito carinho pela região, aprendi tudo aqui. Agora estou numa outra missão, estou na comunicação social da polícia hoje, então realizo toda a parte de representação da polícia, da porta-voz da polícia, estou fazendo isso hoje. É uma outra missão, um pouquinho diferente, mas já perto do que eu fazia quando eu estava aqui. Eu já fazia um pouco desse contato com a imprensa local, e aí só a coisa ampliou um pouco, mas eu volto para cá, né? E agora que eu sei que você está mais de uma década aqui, trabalhou na região, você chegou aqui bem no período crítico, né, da rodovia da morte, né? O que você pode, assim, falar para a gente do que evoluiu? Eu sei que veio a concessão da estrada, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso daí. Quando eu cheguei aqui em 2005, ainda era a rodovia da morte. A gente não tinha a quantidade de trecho duplicado que tinha hoje. Então, por exemplo, se você pegasse ali a parte de Juquitiba, ainda tinha pista simples ali, um bom pedaço. A Serra do Cafezal, como hoje, ainda é. Só que ao invés de ter só, acho que hoje são 12 quilômetros sem duplicar, ali era 30 na época. Aliás, os 12 quilômetros que você, logicamente, isso não está na mão dele decidir. Mas ele acredita, né, que vão inaugurar, graças a Deus, esse trecho aí para nós. A gente acha que até o começo do ano, provavelmente, é importante, porque agora vem o final do ano, em falar no final do ano, nas férias, eu sei que você tem muita recomendação para passar aí para os motoristas. Tem bastante, né? O pessoal da região aqui, né, a gente costuma encarar a Regis como uma avenida, né? O pessoal do Embu, Tabuão, de Itapecerica, o pessoal que mora por aqui usa a Regis como uma avenida para chegar até São Paulo, até os bairros onde trabalha. Só que a gente não pode esquecer que ela ainda é uma rodovia que envolve uma velocidade um pouco mais elevada. Então a gente tem que ter cuidados redobrados, principalmente no que diz respeito à condição do carro. A gente está numa época de chuva agora, então a gente vai entrando aí o verão inteiro chovendo forte. Então tem coisas simples e que podem garantir a segurança, como por exemplo o próprio limpador. Às vezes a gente está com aquele limpador velho, aquele negócio fica empaçocando a água no vidro, você não consegue ver nada. Às vezes ali
O cara não precisa nem trocar, mas se ele der uma limpada ali na borracha, uma boa lavada no vidro, aí pelo menos uma vez por semana já melhora bem a condição. Então são medidas, o cara tem que dar uma cuidado, a pessoa tem que cuidar um pouquinho ali do veículo. Às vezes é o que a gente fala, né? É direito de todo mundo sonhar, ter um veículo, né? E às vezes a pessoa não consegue alcançar ainda um veículo 0 km ou seminovo em condições, né? Mas que ele tenha pelo menos em mente que ter um veículo na mão, ele precisa ter um mínimo de recurso financeiro para poder fazer o cuidado. Ainda conversávamos há instante a respeito de pneus que vêm, inclusive, aliás, não poderiam vir, né, do exterior. Queria que você me contasse um pouco isso sobre a proibição dos pneus importados. A gente teve uma operação na semana passada, em conjunto com o IBAMA, para combater o contrabando de pneus. Pneu é um acessório, um equipamento que ele não pode, ele é proibido a importação dele se ele for usado. Então é contrabando, não pode entrar pneu usado no Brasil, é proibido essa importação. Sim. E o que acontece? A gente tem alguns países mais desenvolvidos em que, por exemplo, os países da Europa e da Ásia, onde esse pneu se usa um pouco e ele já não tem mais serventia, já não está em 100%, eles trocam por um novo e aí eles precisam despachar esse pneu velho. E os países hoje têm legislações muito rígidas com relação ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, ao descarte desses pneus. Então, para eles, é muito mais fácil botar num navio, num container e despachar para o Brasil, porque aqui a gente revende ele em algumas lojas aí como um pneu meia-vida, bom, pneu importado, pneu de primeira, só que é proibido. Então, você está recebendo, às vezes, você vai numa loja de pneu, o cidadão ali te oferece um pneu que está super bom, só não é novo, mas está muito bom. Só que se ele for um pneu importado, ele é produto de contrabando e aí, se você está comprando um pneu que não é novo, você não sabe se aquele pneu já teve impacto na lateral dele. E isso é bom você que assiste a gente saber, porque eu tenho certeza que o senhor, de repente, já viu esse pneu para comprar e não age de má fé. Mas é importante ter informação de uma autoridade como é o De Paula para dizer que não pode, é irregular, né, você usar esse tipo de pneu importado. A pessoa que está vendendo, ela entra ali também no crime ambiental, porque ela está vendendo um resíduo que não poderia estar sendo vendido. E para quem está usando, às vezes o custo pode não valer a pena. Porque, como eu disse, a estrutura do pneu, ali, você olhando por fora tá bom, mas você não sabe se o pneu já teve impacto ali na lateral, no ombro do pneu, que é a parte mais importante. Tanto que um pneu que tem impacto no ombro ali, se ele tiver a malha dele interna ali danificada, ele está condenado, por melhor que ele esteja com a banda de rodagem e tudo. Então a gente viu nessa própria operação aí, alguns pneus que estavam prontos para ir para revenda e eram pneus que estavam remendados por dentro ali. Então, obviamente, a pessoa vai vender, ela mostra a parte mais bonita do pneu, ou mostra um pneu só, não mostra os 4, e aí você tem outras partes remendadas. Outra coisa que a gente viu, pneu que é exclusivo para inverno. Então, por exemplo, às vezes num país aí de temperatura que é bem mais baixa do que aqui, você pega um inverno rigoroso, com temperatura abaixo de 0, eles têm pneus específicos para isso. Sim. Só que quando acaba o inverno, a pessoa tem que tirar aquele pneu e botar um outro. O que ele faz com aquele pneu? Ele dispensa e às vezes esse pneu chega até nós. A pessoa olha que pneu bacana, o pneu está novo, o pneu está bom, mas é um pneu que não é adequado para as nossas condições de clima. Deve ser inclusive um pneu que deve ter uma borracha mais mole, que traz uma aderência maior, que tem um degrau maior, apropriado para esse tipo de piso. Só que quando vem o calor, esse pneu derrete, né? E ele estraga muito rápido e causa uma insegurança muito grande. Ele se você olhar, ele é muito parecido com os pneus mistos que a gente tem, que vem naqueles carros SUV. Ele parece muito um daquele, né? Mas ele tem algumas características, principalmente em relação a isso. A temperatura que ele suporta são diferenciados. Né? Sim, até a diferença entre a fiscalização de trânsito que vocês fazem na rodovia, que é uma via de um fluxo de velocidade maior, e da fiscalização que nós, Polícia Militar, fazemos nos trechos urbanos. Importante característica é a velocidade desenvolvida e a segurança para o veículo. Exato. A gente procura focar, né? Aliás, a fiscalização nossa a gente faz dessa maneira. A gente foca naquele tipo de infração que gera mais risco à vida. Sim. Então, certamente o policial, quando ele faz uma fiscalização de trânsito, ele vai dar prioridade ao tipo de infração que, cometida ali naquela região onde ele trabalha, gere mais acidente. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, a nossa região aqui da Regis Bittencourt metropolitana, tá bom, Embu, Itapecerica, o que mais mata aqui é atropelamento. Então a gente foca muito em condição dos pneus, quando a gente faz a fiscalização, porque um pneu que não está bom não vai frear direito. Certo. A gente pega muito, menos até do que deveria, mas na questão da película, porque às vezes é uma película muito escura aí à noite,
a pessoa não tem visibilidade boa e tudo. Certo. Então a gente procura realmente esse tipo de infração. Sempre a prioridade é a vida, né? Sempre, sempre. Né? As pessoas gostam muito de falar, né? Porque é a indústria da multa. Não existe indústria da multa. Eu digo que o policial não ganha um centavo por infração que ele autua. Não ganha nada mais. Nós sabemos, inclusive, da seriedade do De Paula. Conversamos já muitas vezes e muito sobre esse assunto. Eu acho que tem que se haver uma honestidade de propósito muito grande. E quando você fala de multa, eu queria até que você pontuasse sobre uma notícia fake, uma notícia falsa, que foi viralizada através de um youtuber, eu não sei, falando sobre um drone que estava realizando multas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante. Antes de falar do drone, é importante lembrar, primeira coisa, fiscalização de velocidade só se faz com radar. Radar, para fiscalizar a velocidade, ele tem que estar aferido pelo Inmetro anualmente. Ele é colocado em locais, hoje a PRF só utiliza o radar em locais onde haja comprovadamente um número elevado de acidentes devido à velocidade elevada. Sim. Então, esse é o primeiro propósito. Sobre o drone, o cidadão ele era entusiasta de drone, parece que era até reconhecido pela sua comunidade que gostava de usar o drone recreativamente. E esse cara resolveu fazer um vídeo bem feito, aliás, o vídeo bem produzido, só que foi um vídeo montado. Ele botou lá uma imagem de drone. Inclusive, eu acho que foi na Castelo Branco, nem era rodovia federal, atribuiu a PRF, mas foi numa rodovia estadual. Fez uma filmagem do alto e aí esse cara produziu umas imagens depois mais de baixo, como se ele estivesse fazendo um super zoom da placa. E aí, olha aí, ó, tô multando agora por causa de cinto, tô multando esse por causa de celular, mas num drone que estava super alto. Foi montado, né? Não existe ainda essa tecnologia. Aliás, até me disseram que existe, elas estão tentando homologar, mas é importante a gente dizer que Mas não tem, tá? Você que viu, que está preocupado, o drone não vai vir, não vai dar zoom na sua placa, não tem nem tecnologia, por enquanto, para se aferir com o drone a velocidade do seu veículo e ficar fotografando o veículo. Essa mensagem realmente foi falsa. Eu queria até que você deixasse um canal para o nosso público, sempre que tiver esse tipo de dúvida, para que ele pudesse entrar a um site, pergunte à Polícia Rodoviária Federal, porque é a melhor forma de você ter a veraticidade. A gente tem dois canais. O principal que eu recomendo é a nossa página do Facebook, que é o PRF São Paulo. Você entra lá no Facebook, procura PRF São Paulo, mandando uma mensagem inbox lá, a nossa equipe recebe essa mensagem, a gente lê todas e responde todas. Então, essas dúvidas podem ser colocadas ali. E tem também o e-mail, que essa é uma das caixas que eu acesso lá e ajudo a responder, que é o imprensa.sp@prf.gov.br. Então, nesse e-mail, imprensa.sp@prf.gov.br, pode encaminhar lá as dúvidas que tiver com relação à legislação de trânsito, ouviu alguma coisa, recebeu alguma coisa. O que a gente pede sempre, coronel, é que não repasse a informação se você não sabe a fonte. Lógico, com certeza. O primo da minha tia Isso serve para tudo, né? Para tudo, porque a gente acaba repassando informações que não são de verdade, cria na população em geral, na sociedade em geral, uma sensação de insegurança. Uma sensação de insegurança enorme, e aí a gente acaba vivendo. A situação geral da segurança da nossa sociedade já não é boa. Se a gente aumenta isso com notícias que não são verdadeiras, aquela insegurança aumenta ainda mais. E, quer dizer, isso beneficia quem? Certamente beneficia só o bandido, só aquelas pessoas que vivem do terror da população para conseguir, enfim, os seus objetivos. Então, é muito importante que a gente faça... Eu, inclusive, já estou há muito tempo, De Paula, você sabe disso, querendo te trazer aqui, e você tem uma missão nobre, que é cuidar da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, mas principalmente porque eu sei que o De Paula, ele atende à premissa constitucional da fiscalização de trânsito, que primeiramente vem a educação no trânsito, né? Eu queria saber das campanhas que vocês vêm desenvolvendo, porque eu acho que isso é fundamental. Você vai conquistar a confiança e transformar as pessoas através da educação. A PRF ela tem alguns programas de educação de trânsito. O principal deles, a gente chama de cinema rodoviário. Putz, já participei disso aí. Já lá em Santa Catarina. Muito bacana. É legal, a gente faz no Brasil todo. Se você for convidado, participe, que é interessantíssimo. Eu sei que o senhor viaja aí muito com frequência ali para Florianópolis. Nós viajamos bastante para lá, né? E o cinema rodoviário, a gente monta uma fiscalização de trânsito normal. E durante aquele período em que a pessoa é fiscalizada, que ela fornece o documento e os policiais vão fazer aquela checagem nos sistemas da polícia, ele é convidado a assistir um vídeo educativo bem breve, coisa de 3, 4 minutos. Não, é muito instrutivo. É uma micro palestra, então ele vai ter até ali... pipoca.
Tem exceção que tem pipoca, né? O pessoal capricha. Então, a gente oferece lanche também. Ajuda muito, porque a pessoa acaba vendo, geralmente, sobre alguma coisa relacionada aos acidentes naquele trecho em que ela está dirigindo. Né? Às vezes, tem lugares que você não tem o recurso do vídeo, o policial que trabalha na região fala, olha pessoal, vocês vão continuar para lá, então ó, daqui a 20 km tem uma curva perigosa assim, o trecho de velocidade assim, tem que andar porque essa é a condição. Então esse é o cinema rodoviário, a gente tem as palestras também que a gente faz. Inclusive nesses contatos que eu passei, né, tanto pelo Facebook da PRF São Paulo como imprensa.sp@prf.gov.br. Depois vai estar bem legal, coloca lá aqui embaixo. Aqui. A gente atende pedidos de palestras em escolas, igrejas, associações, empresas. O que precisar, a gente visita com as palestras da PRF. E sempre de um jeito, não existe um pacote fechado. Eu chego lá e despejo uma palestra. Não, sempre focando no público-alvo, a gente sempre produz alguma coisa específica para cada público, para trazer uma informação que realmente seja relevante para aquelas pessoas. Né? Inclusive, nós temos imagens, vamos passar aí, de um importante programa social que vocês desenvolveram, né, das crianças com câncer. Eu queria que você falasse um pouco isso aí. Legal. O PRF contra o Câncer, ele é uma ação nacional da PRF, da Comissão de Direitos Humanos, que a gente tem formado dentro da PRF, e a gente faz visitas a instituições que ajudam crianças que estão combatendo o câncer, que estão lutando contra o câncer. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem uma parceria com a TUCA, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, e lá na TUCA a gente levou, né? A gente faz, na verdade, levar os heróis de verdade, né? A gente já fez eventos com os heróis dos filmes e tudo, mas a gente leva realmente os heróis de verdade para as crianças, os policiais, para que você tenha primeiro a admiração por aquela pessoa que coloca a sua vida em risco para proteger a sociedade. Fantástico. Né? E deixa com que as crianças interajam, elas participam, né? Então, as crianças, a gente leva as motocicletas. Eu vi, tem as motocicletas, as viaturas, isso que realmente causa um encantamento. A gente leva as Harley Davidson lá para as crianças realmente subirem em cima, brincarem. E a gente vai realmente de espírito aberto para passar o dia brincando. Então, o vídeo aí vai mostrar, a gente faz brincadeiras com as crianças e joga bola com eles e passa uma manhã ali inteira com eles, realmente para trazer um pouco de lazer, um pouco de cidadania. A gente também faz a palestra para os pais. A gente tem um policial que é chefe de cozinha, é o Bácaro. O Bácaro vai lá e ensina receitas para as mães. Ele sempre que a gente vai, ele faz um almoço, faz alguma coisa especial. Então, realmente, é passar um tempo junto, não é simplesmente prestar um assistencialismo. Isso aí acho que alimenta o coração de todo mundo, deles e o nosso, né? Com certeza. A resposta que a gente tem é muito boa, porque se por um lado a gente fica muito feliz de poder conviver com essas pessoas, com esses guerreiros aí que estão jovens, já enfrentam um problema desses, com muita alegria, sempre transmitindo alegria. Por outro lado, eles também agradecem muito, dizem, olha que legal que vocês vieram, puxa que bacana, que moto bonita, que legal poder brincar, ver que o policial é acessível, que eu posso subir na viatura, subir na moto. Então, a ideia realmente é essa, é levar a cidadania e ao mesmo tempo um pouco de conforto para essas pessoas. E o que você está falando é de uma seriedade assim e de uma coerência tão grande, porque nós temos no passado, para quem tem aí seus 70, 60 anos pelo menos, tinha um seriado que chamava O Vigilante Rodoviário. Né? E era um policial militar, ainda na época que a polícia militar era denominada Força Pública, e ele tinha um cachorro, inclusive, se eu não me engano era um pastor alemão, que o acompanhava, e ele vivo ainda até hoje, e ele adquiriu o veículo do seriado, ele reformou. Exato. Eu não sei se você tem coronel da Polícia Militar, coronel Carlos Miranda. É fantástico, cara. Então, quer dizer, é sinal que isso deu audiência no passado e ao longo do tempo ainda o policial rodoviário ainda é realmente uma pessoa bem vista, né? E é lógico que tem o lado da fiscalização. Eu sei que vocês hoje têm uma tecnologia fantástica, queria que você falasse um pouco, né? Hoje o policial dispõe de um smartphone, onde ele consegue ter as informações, gerar multas para aqueles que cometem infrações, logicamente, né? Queria que você falasse um pouco dessa tecnologia para nós. O que acontece, coronel, é que hoje nós como eu fui comandante aqui da região, o senhor como comandante aqui do 36, a gente tem recursos finitos, né? Recursos limitados. A gente não tem o número de policiais que a gente gostaria de ter o tempo todo, nem o número de recursos. Então a gente tem que fazer valer aqueles recursos que a gente tem para prestar o melhor serviço possível à população. Sim.
Então a tecnologia ela vem exatamente ajudar nisso. Os sistemas móveis, que é o nome desse sistema da PRF, que vem no celular, cada policial recebe um smartphone, ele já vem com um chip de dados para que o policial possa usar todas as funcionalidades, e ele é um sistema que permite que o policial ali com o celular na mão faça a consulta de uma placa, registre a fiscalização que foi feita àquele veículo, ele consegue fazer a autuação se for o caso, ele consegue, se for uma apreensão, uma retenção de documento, ele consegue fazer tudo por ali, imprimir na hora. Enfim, uma baita, ele consegue fazer consultas sobre itinerários e tudo. Então, e ele se integra com os outros sistemas da polícia, né? A gente tem, como a Polícia Militar tem o sistema radar operando, a gente tem também leitores que reconhecem caracteres e fazem a leitura das placas nas rodovias, e aí o policial também tem condição de fazer alguma checagem direto ali pelo celular. Agora, dúvidas que o nosso público tenho certeza que tem, assim como tantos, né? O farol ligado nas rodovias, continua? Continua. Em todas as rodovias, não é só nas federais, em todas as rodovias do Brasil. Essa história que caiu não é verdade, não, está sendo fiscalizado. Ele caiu momentaneamente aí no final do ano passado, mas ele voltou. Havia alguma dúvida, né? Isso, na verdade, o que se colocou como condição, que aonde o trecho fosse urbano, por exemplo, é o caso nosso aqui na Regis Bittencourt, aqui passando pela região, aonde o trecho fosse urbano, que você deveria ter um aviso aonde começa o trecho rodoviário. Então, por exemplo, a pessoa vem do final ali da Francisco Morato e entra ali na Regis Bittencourt, tem lá um totem, trecho sob início de concessão da autopista, e você anda mais um pouquinho, rodovia Regis Bittencourt, você teria que ter essa identificação. Eu creio que isso já tá bem feito aqui na região. Mas não deixou de valer isso, e é importante que as pessoas lembrem que farol baixo é aquele segundo clique do farol. Às vezes a pessoa liga só o primeiro, não que é a luz aquela de lanterninha posição. aquela luzinha que não dá nem pra gente ler, né? A lanterna, que aqui em São Paulo é lanterna, que em outro lugar é farolete, no outro é sinaleira. É o farol mesmo, farol baixo. Aquele que e para sua segurança, viu? Essa é uma obrigação que as motos já têm há muito mais tempo, que é para justamente se tornar visível no trânsito. Principalmente numa região urbana de rodovia, como aqui a gente tem, em que o número de atropelamentos é alto. Se você está com o farol ligado, certamente, eu costumo dizer, coronel, que nenhum pedestre sai de casa pensando, acho que eu vou ser atropelado um pouquinho hoje. Não, ninguém sai de casa para ser atropelado. Então, 100% dos pedestres atropelados, eles não desejavam ser atropelados. Com certeza. Então, ele sempre achou que dava. Não, eu vou atravessar porque dá. Agora dá, eu vou agora. Então, certamente houve um erro de julgamento. Será que se os veículos tivessem aí com o farol ligado, não melhoraria a percepção dele, ele não conseguiria perceber esse veículo antes e teria uma condição de julgamento melhor para tentar a travessia? Então é justamente isso. Quanto mais elementos a gente tiver para diminuir o número de acidentes, o farol de repente pode ajudar um pouquinho assim. Outra questão também sobre documentos obrigatórios. O documento do carro continua sendo obrigatório porque surgiu uma história de uma portaria, de uma resolução que teria decidido que agora a gente pode trafegar porque as polícias têm tecnologia para verificar. Como é que está essa situação? O que acontece? Essa portaria do Denatran, se eu não me engano, diz que aonde os policiais tiverem meios para fazer a consulta através de sistemas, não seria obrigatório você portar o documento do veículo. Mas se ele não tiver o sistema... Pois mas se ele não tiver o sistema, então para que alguém ande com esse documento? Sim. Porque ele é uma coisa importante para que você possa portar. Se você for fiscalizado, vai facilitar para a fiscalização, vai facilitar para quem está portando. Eu acho que confundiu um pouco as coisas isso, né? E, enfim, quer dizer, se o policial tiver sem o sistema na hora, é uma coisa que acontece, igual você vai no banco, bancos enormes, corporações gigantescas ficam sem sistema. Polícia também fica sem sistema às vezes, então como é que assim, faz? Fica a orientação. Sabe, exceção feita aquele caso que você realmente, por algum descuido, não estava com o documento na hora, mas procure andar com a documentação obrigatória, que é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, o documento do veículo em ordem, licenciado. Evite problema para você, para sua viagem, para sua família, e não atribua, principalmente às polícias, a responsabilidade sobre um problema que você mesmo causou. Isso é que tem que ficar consciente, tá? Não transforme o seu problema num problema das forças de segurança. De Paula, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas você é cadeira cativa aqui. Te deixo à disposição o programa, qualquer divulgação que a Polícia Rodoviária Federal
tiver que fazer, dá uma ligada, liga para o Luca da TV das Artes, combina com a gente. Legal. Nós estamos à sua disposição. Queria que você deixasse uma consideração final para o nosso público. Eu queria dizer primeiro que para mim é um prazer estar aqui na região. Eu sou morador do Morumbi, então estou aqui por perto também na região sempre. Trabalhei muito tempo aqui. Então, estar interagindo com a população daqui, para mim é muito bom. E para a Polícia Rodoviária Federal é muito bom. A gente tem que chegar ao nosso público, a gente tem que fazer chegar a mensagem da educação de trânsito, a mensagem da cultura de trânsito ao povo brasileiro. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente realmente vem. E para mim é um prazer estar aqui, junto com o Coronel Vitiello, que é um grande amigo aí que a gente fez trabalhando aqui na região, um grande comandante. Então, voltarei com certeza, faço questão de voltar, aguardo mais convites e se não convidar eu me ofereço realmente para voltar e estar aqui trazendo informação, respondendo dúvidas. Quem quiser aí mandar uma dúvida para o programa ou para os canais aí que eu passei pode mandar e aí, se for o caso, a gente volta uma outra vez, esclarece as dúvidas. Com certeza. Da maneira que for mais interessante. Aí. Muito obrigado, De Paula. Polícia Militar, você pode confiar.